Olá, eu sou o Vitor, meus orientadores são a Fernanda e o José Gabriel. Eu vou falar sobre um sensor de imagem CMOS biomórfico com módulo de DVS compartilhado. Aqui está um breve roteiro da apresentação. Primeiro, eu vou fazer uma introdução sobre o projeto. Em seguida, vou falar do embasamento teórico, que são alguns conceitos necessários para entender os resultados. A metodologia, que é como eu obtive os resultados que serão apresentados. Os resultados propriamente ditos. E, finalmente, algumas conclusões de trabalhos futuros. O projeto trata-se de uma câmera digital em que o circuito é baseado em outro circuito da literatura. Nós fizemos algumas alterações no circuito e queremos verificar a performance do circuito modificado. Além disso, devido a alguns problemas que eu irei detalhar adiante, nós queremos ter a possibilidade de simular o circuito com simulações não convencionais, as simulações comportamentais. Para garantir o funcionamento e avaliar esse tipo de simulação, nós vamos comparar essas simulações com as simulações convencionais, que são as simulações elétricas. Os sensores de imagem convencionais, eles funcionam como uma matriz de pixels em que cada pixel faz uma captura. Para fazer uma captura de imagem, todos os pixels são acionados ao mesmo tempo e esse conjunto de capturas forma a imagem. Para fazer uma captura de vídeo, uma série de capturas de imagens é feita em intervalo de tempo fixo. Esse conjunto de capturas forma o vídeo. O problema desse circuito é que a captura de imagens não depende da mudança da imagem original, o que pode gerar informação redundante e gastar potência desnecessariamente. Sensores de imagem pulsados, em contrapartida, cada pixel decide se houve ou não uma mudança na imagem original e, caso tenha havido uma mudança, faz uma captura que é enviada em forma de pulso para o resto do circuito. Esse conjunto de capturas obtidas de forma assíncrona é então utilizada para fazer a reconstrução do vídeo ou da imagem. O benefício desse circuito é que, como o pixel detecta se houve ou não mudança, ele tende a gerar menos informação redundante. Além disso, também tende a gastar menos potência. O problema desse circuito é que cada pixel tende a ter mais componentes dentro dele, o que faz com que o circuito seja mais complexo e mais caro de ser fabricado. Uma possível arquitetura para esse tipo de sensor de imagem pulsada envolve o uso de um módulo DVS e um módulo ATIS para cada pixel. O módulo DVS, que é o sensor de visão dinâmica, detecta quando acontecem mudanças percentuais na incidência de luz sobre ele. O módulo ATIS, que é o sensor de imagem baseado em tempo assíncrono, ele, uma vez acionado, faz capturas do nível de luz absoluto que incide sobre ele. Essa captura leva um determinado tempo, que depende da quantidade de luz que está incidindo. Na arquitetura convencional, um módulo DVS está encarregado de acionar um módulo ATIS para cada pixel. Nós propusemos uma mudança na arquitetura, que envolve em reduzir o número de módulos DVS. Na modificação, um DVS está encarregado de acionar cada 4 ATIS. O módulo DVS é um circuito relativamente grande e relativamente complexo. Com a modificação, nós esperamos reduzir a área do circuito, reduzindo também o custo do circuito e seu gasto de potência. Ao mesmo tempo, nós esperamos que a performance se mantenha. E para isso, vamos verificar a performance do circuito novo. As simulações para esse tipo de circuito são relativamente complexas e demoradas, principalmente quando a matriz de pixels aumenta. Para reduzir o tempo de simulação, nós propusemos fazer simulações comportamentais utilizando o Verilog A. O Verilog A é uma linguagem que serve para modelar circuitos analógicos que não levam em conta todos os aspectos físicos do circuito. Em compensação, esse tipo de simulação tende a levar menos tempo para ser computada. As simulações vão ser feitas substituindo os módulos DVS e ATIS por modelos em Verilog A. Com isso, nós esperamos conseguir testar os demais componentes do circuito para matrizes cada vez maiores em menos tempo. Nesse tipo de circuito, há a possibilidade de um módulo DVS pulsar ao mesmo tempo que outro módulo DVS, ou um módulo ATIS pulsar ao mesmo tempo que outro módulo ATIS. Caso isso aconteça, há a possibilidade de conflitos. Para resolver esses conflitos, é utilizado um sistema de arbitragem, que define qual evento aconteceu primeiro que o outro. Esse sistema também codifica a informação do evento e envia para a saída do circuito. Essa codificação acontece com o objetivo de definir qual tipo de evento que aconteceu
ou seja, se foi um evento de DVS ou um evento de ATIS, e também define qual linha e qual coluna originou o evento. É justamente esse sistema que será testado mais a fundo para matrizes maiores de pixel. Afinal, queremos que ele seja capaz de resolver um número cada vez maior de conflitos. Para obter as reconstruções que serão apresentadas nos resultados, primeiro eu utilizei um simulador elétrico que, para uma dada entrada, calcula uma possível saída para o circuito. Apenas as saídas que estarão disponíveis uma vez que o circuito seja fabricado vão ser utilizadas na hora de fazer a reconstrução. Essas saídas estão em formato de pulso. É justamente na hora de simular o circuito que eu tenho a possibilidade de substituir os módulos de DVS ou ATIS ou ambos por modelos em Verilog A para acelerar a simulação. Para fazer a reconstrução da imagem, primeiro eu faço uma detecção de picos na saída analógica com o objetivo de obter o tipo de evento, ou seja, se é de DVS ou de ATIS, a posição do evento, que são a linha e a coluna, e o tempo do evento, quando ele aconteceu. Em seguida, eu faço uma interpretação do tipo de evento. Caso ele seja um evento de DVS, quer dizer que a imagem tinha um determinado valor e agora passa a ter outro valor, que é o valor antigo, aumentado ou diminuído por um determinado percentual. Caso o evento seja de ATIS, quer dizer que a imagem tinha um determinado valor e agora passa a ter outro valor que não depende do valor anterior. Os eventos são organizados de forma sequencial e são lidos nessa sequência. Conforme esses eventos são lidos, a imagem é reconstruída também de forma sequencial. Todo esse processo é feito de forma individual para cada pixel, apenas atentando para a relação que um DVS tem com seus respectivos cada 4 ATIS. Para avaliar a performance do nosso circuito, eu fiz uma série de simulações envolvendo uma matriz de 2x2 pixels. As simulações têm o mesmo formato e tempos diferentes. Todas as simulações estão apresentadas no mesmo gráfico porque o tempo está normalizado em forma de passos de simulação. Aqui, apesar da matriz ser de 2x2 pixels, apenas um pixel aparece na imagem porque, como a entrada era a mesma para todos os pixels, as saídas também eram praticamente idênticas. Esse gráfico relaciona o valor do pixel parametrizado de 0 a 255 que é obtido ao longo do tempo fazendo a interpretação dos eventos de DVS ou de ATIS. Para as simulações de 5 milissegundos e 500 milissegundos, elas são relativamente próximas da reconstrução ideal. Em contrapartida, a simulação de 50 microsegundos apresenta um leve desvio de 10.000 a 20.000 passos de simulação. Isso está associado com a inclinação da rampa de 50 microsegundos e a baixa intensidade de luz nesse intervalo de tempo. Isso faz com que o DVS tenha tantos pulsos que o ATIS não tem tempo de fazer uma captura. Então, nesse espaço de tempo, apenas o DVS é utilizado para a reconstrução da imagem. Mesmo assim, a reconstrução de 50 microsegundos de duração fica relativamente próxima da reconstrução ideal. Para avaliar a performance da simulação comportamental e se os módulos em Verilog A são capazes de representar bem seus equivalentes elétricos, eu fiz 2 conjuntos de simulação. Primeiro, à esquerda, simulações sem a possibilidade de conflitos, feitas com apenas um pixel. Aqui, o objetivo é observar se os módulos em Verilog A se comportam de maneira parecida com os módulos elétricos. À direita, foram feitas simulações com matrizes maiores, 2x2 e 4x4, onde há a possibilidade de conflitos. Aqui, o objetivo é verificar se o Verilog A é capaz de se comunicar com os árbitros e se os árbitros são capazes de resolver conflitos impostos pelos módulos em Verilog A. Observando primeiro as simulações à esquerda, esse gráfico é parecido com o gráfico da reconstrução de simulação 2x2, onde ele relaciona o valor do pixel ao longo do tempo que está normalizado em forma de passos de simulação. Aqui podemos ver que as reconstruções obtidas para o circuito tendo substituído tanto o DVS quanto o ATIS para equivalentes em Verilog A é relativamente próxima da reconstrução obtida com os módulos completamente elétricos. Além disso, eu fiz o cálculo da raiz do erro médio quadrático obtido observando
uma determinada curva em relação à reconstrução ideal, tanto para as simulações elétricas quanto para as simulações utilizando os módulos de Verilog A. O objetivo do Verilog A é ser o mais perto possível da simulação elétrica, acertando aonde a simulação elétrica acerta, mas também errando aonde ela erra. Por isso, em seguida, eu fiz a diferença percentual entre os erros. Para todos os tempos, essa diferença é de menos de 10%. Observando agora as simulações à direita, podemos ver que, para todos os tamanhos de matriz, o Verilog A se mantém relativamente próximo do seu equivalente elétrico. Finalmente, foi feito também computado o tempo de simulação necessário para fazer simulações de 1 por 1 até 8 por 8 pixels. Para 1 por 1 pixel até 2 por 2 pixels, essas simulações são relativamente próximas, tanto para a simulação elétrica quanto para a simulação com módulos em Verilog A. Inclusive, para a simulação de 1 por 1 pixel, o Verilog A leva mais tempo para ser computado do que a simulação elétrica. No entanto, para as simulações 4x4 e 8x8, o Verilog A leva bem menos tempo para ser computado. E nós esperamos que esse ganho no tempo se mantenha para matrizes maiores. Concluindo a apresentação, reconstruções que demonstram a performance do nosso circuito após as mudanças em arquiteturas foram apresentadas. Além disso, nós conseguimos uma publicação envolvendo essas mudanças, onde mais resultados que não couberam na apresentação são apresentados. Também foi demonstrado a performance das simulações comportamentais em relação às simulações completamente elétricas, em que elas foram mais rápidas, principalmente com matrizes maiores. Essas mudanças também geraram uma publicação que está submetida em fase de revisão, que é uma extensão da primeira publicação, onde mais resultados relacionados ao Verilog A e à performance são apresentados. Como trabalhos futuros, pretendo transferir esse projeto para outra tecnologia com componentes menores, mais moderna, e já foi feita a transferência do módulo de DVS e pretendo fazer a transferência dos demais componentes do circuito. E, finalmente, fabricar o circuito e testar ele em bancada. Obrigado pela atenção, obrigado pelos ouvintes, e agora abro a apresentação para perguntas.